Olá, espero que você esteja bem. Retomamos então com a nossa disciplina Ciências Naturais, Contextos e Estratégias de Ensino e Aprendizagem. Estamos no módulo 5 e esse módulo vai falar sobre organização de atividades práticas e materiais didáticos, pensando na proposta do ensino de ciências. Desde o primeiro módulo, nós discutimos a ideia de que ensino de ciências é uma modalidade de ensino totalmente diferente, por conta da sua própria especificidades. E dessa forma, nós precisamos organizar atividades práticas e materiais didáticos, pensando nessa especificidade dessa área, já que a área está falando de ciências da natureza. Então, o objeto de estudo dessa disciplina pressupõe que nós vamos analisar os fenômenos da natureza, ou seja, o que ocorre no meio ambiente como um todo. E isso vai fazer com que eu pense na forma como os materiais estão organizados e na forma como eu vou fazer as minhas atividades práticas com os alunos. E uma das formas é utilizar o método científico na elaboração das aulas de ciências. Um ponto que a gente começou a falar no módulo 2, retomamos essa ideia no módulo 4 e agora vamos aprofundar um pouco mais essa proposta na unidade 1 do módulo 5. Então, nessa unidade, eu dividi a aula em dois momentos. No primeiro momento, vou falar sobre os métodos científicos relacionados ao ensino de ciências. A gente já falou um pouquinho sobre o método dedutivo, método indutivo, vamos retomar um pouco esse pensamento. Vamos falar um pouco sobre outro método que dá para ser utilizado como proposta na sala de aula. E como que podemos usar a pesquisa científica como uma proposta de ensino. Então, os alunos pesquisadores, alunos e professor, né? Ambos serão pesquisadores nessa modalidade aí de ensino. Então, sempre precisamos voltar a essa questão do diferencial do ensino de ciências. O primeiro ponto é que, quando você fala na disciplina de ciências, os alunos já veem e vejam, eles começam a perceber a disciplina onde eles vão fazer experimentos, aulas práticas. Então, a curiosidade em conhecer esses fenômenos vai trazer o aluno para perto da disciplina. Quer dizer, por isso que ela tem esse diferencial, é uma modalidade diferente, que os alunos já percebem o ensino de ciências como uma forma de resolver os problemas, ou pelo menos de entender como que funcionam as coisas de forma geral. Então, por si só, falar em ensino de ciências vai aguçar a curiosidade dos alunos, né? Porque a gente busca explicação para os fenômenos, traz para o ponto central o ensino de ciências, que é destrinchar os fenômenos, compreendê-los, para depois explicá-los. Dessa forma, a gente se faz ciência dessa forma. Por que não utilizar esse formato como uma ferramenta de ensino? Essa é a questão central da nossa aula. Então, vamos falar um pouco sobre o método científico. Aqui eu estou utilizando o exemplo da água. Então, é claro que eu posso utilizar diversos outros exemplos. Isso vai, isso vai relacionar direto com o conteúdo que você está trabalhando. Então, você vai fazer um recorte do conteúdo, vai traçar um objetivo de aprendizagem, para poder fazer um experimento relacionado com as habilidades que você quer desenvolver. Um equívoco, um erro que você, enquanto professor, não pode cometer é primeiro procurar os experimentos para depois traçar
os objetivos de aprendizagem, ou seja, adaptar um experimento, adaptar uma atividade prática já pronta, né? Porque, eu quero fazer aula prática, eu quero fazer experimento. Mas aí você pega um pronto e aí você não tem objetivo de aprendizagem, você não tem percurso metodológico. Então você não está produzindo nada fazendo da forma inversa. Então a ideia é, primeiro, traçar as metas, fazer o recorte do conteúdo, colocar quais habilidades você quer desenvolver, para aí sim pensar numa proposta de experimentação, uma aula prática nesse sentido, que vai estar de acordo com aquilo que você está pensando. Então, aqui eu estou colocando alguns exemplos. Então, vou utilizar o exemplo da água. A água pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. Quer dizer, o aluno não vai só observar a água nesses estados, mas ele precisa fazer uma relação disso, desse fenômeno, com os conceitos que você está ensinando. Então, não é só sólido, líquido e gasoso que você quer mostrar, mas você quer mostrar a relação da temperatura, a mudança dos estados, a composição química, o formato que a matéria pode se moldar. Você precisa trazer um ponto de reflexão quando você inserir atividades ou propostas de atividades relacionadas a esses conteúdos. Então, a partir disso, da observação, irão formular hipóteses, que o aluno vai, ele mesmo vai começar a levantar questionamentos sobre as atividades. Esses questionamentos você pode encará-lo como hipóteses ou questões a serem resolvidas. E relacionar com exemplos práticos do dia a dia, para que o aluno possa fazer a relação do conteúdo com o fenômeno que ele está observando. Em que momento que ele vai usar isso no dia a dia? E isso me traz uma questão importante sobre valorização dos conhecimentos prévios que ele já tem. Então, a experimentação, ela vai me ajudar em alguns pontos que eu coloquei aqui. Apresentação de conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, o aluno vai trazer o que ele já sabe, isso vai aproximar ele do conteúdo que está sendo trabalhado, e essas questões mais tarde vão se tornar conhecimento científico. Então, a gente tem a ideia que da proposta da nossa disciplina é entender que esses conhecimentos prévios vão auxiliar o aluno a alcançar o conhecimento científico, conforme a gente já havia dito nos módulos anteriores, alguns pontos da disciplina de ensino de ciências podem ser sensíveis quando a gente está falando de nomenclatura, estrutura, caracterização, porque é muito específico. E esses conhecimentos prévios vão alavancar o alcance para os conhecimentos científicos. Então, o aluno vai trazer o seu conhecimento, vai levantar hipótese, vai fazer teste, vai confirmar suas hipóteses ou vai refutar suas hipóteses. Isso é fazer ciência. Então, perceba que a gente já está inserindo o método científico aqui. As questões do senso comum, ou seja, tudo aquilo que ele trouxe já de casa de conhecimento prévio, pode ser inserida como hipótese para ver se isso se confirma ou não. E aos poucos o conhecimento científico e os conceitos da disciplina vão ganhando espaço nessa discussão, nesse ponto crucial para que o aluno entenda o que é ciência. Então, retomando alguns conceitos aqui, vou falar um pouco sobre método indutivo e método dedutivo, que a gente já discutiu, mas só para reformular um pouco, trouxe outros exemplos também, para que a gente possa entender que isso, de fato, pode ser utilizado como metodologia na sala de aula, né? Então, só recapitulando, né, o método indutivo parte dos conceitos particulares para uma conceituação mais geral. Então, coloquei, por exemplo, aqui, um exemplo bem simples, né? O café A é amargo, o café B é amargo, o café C é amargo. Bom, você observou um, você observou dois, você observou três. Se você continuar observando e fazendo essa experimentação em relação ao café, aí você vai chegar à conclusão.
Ué, mas todos eles são amargos? Um questionamento. E depois de fazer toda essa experimentação, você chega na afirmação e na formulação de uma lei geral. Todos os cafés são amargos. Então, dá para usar pequenos exemplos disso em momentos pontuais da sala de aula, como o exemplo dos insetos que eu falei na aula passada, né? E dá para usar isso em outros exemplos, como no exemplo do café. Então, você, enquanto professor, pode levar uma xícara de café e fazer essa experimentação na hora. Bom, é amargo. Mas se alguém falar que não é, aí qual que é a explicação para isso? E assim vai. A ideia é discutir e fazer o amadurecimento das ideias que os alunos vão trazendo sobre o que é ou o que não é em relação ao método que você está inserindo. O método dedutivo, ele é o processo inverso. Então, primeiro a gente tem uma lei geral, e essa lei geral vai confrontar os pontos específicos. Coloquei um exemplo aqui mais amplo, né? Todos os seres vivos são mortais. Todos os homens são seres vivos. Então, perceba que eu já estou partindo do geralzão. Então, todos os homens são mortais. Aí eu coloco uma afirmação específica, que é própria do método mesmo. Parte da formulação geral. Essa formulação geral é um exercício mental que os alunos podem ir fazendo. Então, você pode propor diversas atividades para isso. Isso vai trazer à tona o que eles já conhecem sobre determinado assunto, sem os conceitos científicos propriamente ditos. Então, eles vão formulando, colocando suas ideias, colocando suas hipóteses, formulando um conceito geral para que possa ser discutido em sala de aula o que é válido nesses pensamentos e que a gente pode avançar para o conceito científico. No método dedutivo, só recapitulando, que a gente já falou disso na aula passada, né? A gente colocou aqui sobre observação, então eu tenho uma lei geral, né? E aí, como que eu posso aplicar isso? Fazendo identificação em casos particulares, né? Cada um vai identificar sobre o que é um inseto, o que não é um inseto, mas dá para usar outros exemplos também, com plantas, frutas, animais, estruturas, caracterizações, relações de ecossistema. A gente consegue fazer isso porque os conceitos da área de ciências estão prontos, já foram observados, já tiveram uma experiência para ou confirmar ou fazer refutação. Então, a gente pode utilizar desses mesmos métodos para fazer essa identificação. Aqui eu coloco mais algumas figuras para fazer a identificação, né? O método indutivo, por exemplo. Então, eu vou observar que os insetos têm 3 segmentos, têm 3 pares de patas, e aí eu formulo uma regra, né? Todos os insetos possuem 6 patas, corpo segmentado em 3 partes. Se não tiver o corpo segmentado em 3 partes, não tiver 3 pares de patas, não faz parte dessa classe. Então, isso é importante quando você vai formulando questões do método, inserindo isso como metodologia na sua aula. Isso me leva a um outro método que eu chamo aqui de método hipotético dedutivo. O interessante desse método é que a gente consegue fazer esse processo ser cíclico, ou seja, eu vou ter um problema e eu vou fazer a observação desse fenômeno, eu vou fazer o estudo desse objeto, eu vou olhar o problema, e aí eu vou começar a criar hipóteses para resolver esse problema. Então, eu vou fazendo observações, vou fazendo registro, como a gente viu na aula passada, a gente pode fazer registro de diversas formas, foto, vídeo, diário de bordo, relatórios. Então, eu consigo fazer todo esse destrinchamento do problema a partir daquilo que eu estou observando. E eu vou criando hipóteses para isso. Aí eu vou criar, depois das hipóteses, né, a conjectura, ou seja, a possível solução para esse problema. Quer dizer, que eu cheguei num ponto onde eu entendo que aquele conceito é válido, como os 3 pares de patas, por exemplo, né? E aí eu vou fazer o teste sucessivo.
vou começar a observar várias vezes, em outras situações, em outros contextos, e perceber se aquilo é válido ou não. Pode ser que em algum momento eu compreenda que, opa, os insetos tem alguma coisa errada nas características aqui. Eu encontrei um com um par de pata a mais. Só essa característica está destoando, as outras características estão todas batendo. Quer dizer, você falseou a sua ideia. Na biologia, nas ciências de forma geral, sempre temos aquela ideia, né? Que existe uma regra para identificar determinada espécie, vou colocar isso como exemplo, né? Para identificar um grupo de animais ou um grupo de vegetais, mas tem uma espécie que faz parte daquele grupo, mas ela tem uma exceção. E no método hipotético dedutivo, a gente consegue inserir essa exceção aqui, naquele grupo que tinha uma regra determinada. Isso é bacana de fazer porque eu volto a ter novas hipóteses, eu volto a fazer estudo do problema, e aí eu vou criar novas conjecturas, ou seja, eu vou criar uma solução para isso, e eu vou testar, ou não. Então, ou eu consigo confirmar, ou eu consigo refutar. O legal disso é que eu consigo fazer várias hipóteses sendo levantadas a todos os momentos, nesse método dedutivo. Isso é muito interessante de fazer. Como utilizar na aula? Aí eu coloquei aqui alguns pontos que a gente pode fazer isso na nossa discussão dentro da sala de aula. Então, uma sugestão, é claro que isso tem a ver com os objetivos que você vai traçar. Tá? Isso já está bem evidente, né? Então, estou usando alguns exemplos aqui. Você vai fazer trabalho de investigação em grupo, por exemplo. Então, vai criar o problema, vai elencar as hipóteses, vai fazer as conjecturas, ou seja, aquelas soluções que você entende que resolve o seu problema, e depois vai fazer várias experimentações, vai criar novas hipóteses. Eu coloquei aqui um exemplo prático. Como diminuir a produção do lixo doméstico? É um tema gerador. Várias hipóteses vão sendo lançadas, vários questionamentos vão sendo lançados até chegar na conjectura. Para esse tema gerador, a solução, nesse caso, a conjectura, ah, para esse tema que a gente está colocando como exemplo, é diminuir o consumo de enlatados ou embalados. Ou seja, para que a gente possa diminuir o lixo doméstico, a gente precisa diminuir o consumo desses produtos que são enlatados ou embalados, que a gente compra no supermercado, né? Será que essa é uma conjectura viável? Será que a gente consegue validar isso? Isso é se fazer ciência, quer dizer, não parte só das ideias. Agora eu vou colocar essa ideia em prática. Então eu vou começar a pesquisar, eu vou começar a perguntar, eu vou começar a observar, e dá para fazer essa observação. No caso de uma escola, dá para fazer isso dá para observar na casa de cada estudante pode fazer um relatóriozinho, ou um estudante faz um relatório observando as mudanças de comportamento que tiver em casa, substituindo embalados e enlatados por orgânicos, por exemplo, verificando se isso diminuiu mesmo o consumo não, a produção de lixo doméstico. Ou eles podem chegar a outra conclusão, que mesmo trocando embalados por enlatados, a produção de lixo doméstico ainda aumentou. Quer dizer, isso eles vão ver na prática, né? Se vai ter um falseamento ou não. Aí o falseamento é que, na proposta, nesse exemplo que eu coloquei como assim, é o crescimento de produtos embalados e enlatados, quer dizer, não tem como você fugir mais dos produtos colocados em plásticos ou em latas, né? Cada vez mais difícil encontrar produtos de forma orgânica. Então, isso é um problema sério. De repente, pode ser até um tema que você pode utilizar para poder discutir. E aí você vai criando novas hipóteses. Será que se eu fizer um sistema de reciclagem, eu consigo resolver esse problema? Percebam que as novas hipóteses aqui, elas vão gerar uma solução que eu vou começar a observar, vou analisar, para ver se isso é válido ou não. É muito legal trabalhar nesse contexto aqui. Os alunos se empenham bastante, eles gostam muito de fazer atividades práticas. Coloquei um ponto importante para a gente
discutir sobre a pesquisa no ensino de ciências, que elas possibilitam várias questões, né? Então, primeiro ponto é a possibilidade de realizar investigação das unidades curriculares. Então, você precisa trabalhar as unidades curriculares. Vamos investigar essas unidades em relação à realidade do aluno. Porque aí o aluno vai participar do processo, você vai estimular a curiosidade dele. Outro ponto é que você vai romper com o formato tradicional. Lembra do formato tradicional onde só o professor ficava ministrando aula e nem o professor mesmo questionava aquilo que estava no livro didático? Pois é, você vai romper com esse ciclo. Porque se você não trabalhar de uma forma mais multimodal, vamos dizer assim, corre um risco grande de você voltar para esse modelo tradicional. Possibilita também a interdisciplinaridade, ou seja, você consegue envolver outras áreas do conhecimento, você consegue fazer parcerias com outros professores, outros profissionais, pode convidar profissionais de outras áreas para vir conversar com os alunos, por exemplo, a área da saúde, por exemplo. Isso coloca em pauta alguns pontos importantes, como nesse exemplo de atividade que a gente falou sobre embalados, enlatados, trazer um profissional de outra área para falar da importância de se consumir produtos orgânicos. Esse é um exemplo que dá para fazer parcerias, não só com outros professores, mas com outros profissionais. Agora vamos falar um pouco sobre tipos de pesquisa que é possível fazer dentro da sala de aula. E relacionado a isso, você vai precisar saber qual é o tipo de pesquisa que você quer fazer. Não adianta você falar assim: "Ah, vou fazer uma pesquisa com os alunos", mas qual que é a finalidade? Qual que é o seu objetivo? Quais procedimentos precisam ser realizados? Qual que é a natureza da sua pesquisa? E onde que você vai fazer isso? Então, antes de começar fazendo pesquisa, já das unidades curriculares que você precisa trabalhar, importante é saber o que é pesquisa e quais são os tipos de pesquisas que são possíveis ser realizadas. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses tipos de pesquisas que existem, e elas são divididas dentro da finalidade, objetivo, procedimento, natureza e local de realização. Bom, é claro que você pode encontrar isso de outros formatos, outras características, mas a ideia é que você tenha noção do que você está querendo desenvolver e qual é o tipo de pesquisa que você quer fazer. Tipo de pesquisa, classificação delas em relação à finalidade. Então, você tem a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. O próprio nome já diz aqui a diferença de uma e para outra. Então, a básica, ela vai colher as informações iniciais do problema que você está querendo investigar. Então, você não faz uma aplicação prática, você não faz uma atividade prática em relação a isso, mas você quer entender como que ela funciona nos moldes gerais. Então, você quer fazer uma pesquisa básica, você não vai aprofundar muito no tema e também não vai a campo discutir ou fazer experimentos em relação a isso. Agora, a aplicada, ela é diferente, ela prevê, como o próprio nome já diz, uma aplicação do que você está querendo fazer. Então, você tem que criar testes, criar hipóteses e fazer uma intervenção em relação àquilo que você propõe. Você vai a campo mesmo, você vai à prática nesse tipo de pesquisa. Quanto aos objetivos, então você pode fazer uma pesquisa exploratória, onde você vai explorar os conceitos que já existem em relação ao ensino de ciências, vai explorar esses conceitos e criar novas hipóteses. Essa é a ideia da pesquisa exploratória, você fazer, criar novos conceitos em relação àquilo que você já discutiu, aquilo que já está posto. Descritiva, como o próprio nome já diz, ela faz uma análise minuciosa do objeto, compreendendo de todas as formas o como ocorre aquele fenômeno. Dá para fazer vários exemplos disso. Explicativas. Essa aqui eu já preciso de informações iniciais que eu já fiz lá na pesquisa básica. Então, ela
pretende explicar os fatos, explicar o objeto estudado. Então, como ocorre determinado fato? Então, a pesquisa explicativa, ela vem a calhar nesse sentido. Temos quanto ao procedimento, que é, temos aqui a bibliográfica, que ela vai ser puramente teórica, né? Eu vou levantar tudo aquilo que já foi construído, ou já foi explicado de determinado objeto ou de determinado fenômeno. Então, o que já fizeram sobre isso? A pesquisa bibliográfica é importante para a gente saber em qual ponto aqueles estudos pararam, para que eu possa avançar para uma nova reflexão. Se eu não faço uma pesquisa bibliográfica, corre o risco de eu fazer uma pesquisa que já foi realizada, né? Dá para fazer isso na escola, não tem problema nenhum, mas se eu quiser construir conceitos novos, aí eu vou ter um pouco de dificuldade se eu não fizer uma pesquisa bibliográfica antes. As documentais, elas vão fazer uma análise de documentos já prontos, por exemplo, legislação, então eu posso fazer análise das leis, de decretos que já foram elaborados para determinada situação, arquivos de forma geral, atas e outros documentos. Eu posso fazer essa análise. A experimental, eu vou fazer o experimento mesmo, vou tentar reproduzir aquele fenômeno, como o próprio nome já diz, eu vou buscar a compreensão, entender a causa, entender o efeito. O importante mencionar é que a experimental ela tem um ambiente controlado, então eu posso fazer isso dentro do laboratório, por exemplo, fazendo comparações, então eu tenho um grupo de controle, aí eu tenho um grupo onde eu vou aplicar as interferências, mas tudo isso sempre está relacionado com os objetivos de aprendizagem que você traçou. Quanto à natureza, eu tenho a pesquisa qualitativa, tenho a pesquisa quantitativa, o próprio nome dessas pesquisas já dizem muito, a qualitativa está relacionado com a compreensão do fenômeno, a forma como eu quero me aprofundar nesse conhecimento. Então, ela não visa quantificar, né? A outra não, a quantitativa ela é objetiva e geralmente tem essa natureza mais matemática. Ela utiliza dados estatísticos para tentar provar uma tese, para tentar provar ou testar uma hipótese. Então, ela vai trabalhar com probabilidades, estatística, porcentagem, enfim. Geralmente, a pesquisa quantitativa ela não procura explicar e aprofundar a explicação do fenômeno, mas ela vai mostrar dados que vão provar e não explicar o porquê. A qualitativa busca explicar o porquê do acontecimento do fenômeno. E a pesquisa enquanto ao local. Eu posso fazer pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório, né? Então, a pesquisa de campo está relacionada com as observações do fenômeno, e é um ambiente que eu não controlo. Vamos só colocar um exemplo. Vamos fazer visitação da praça para observar os pássaros. E aquele dia não apareceu nenhum pássaro. Você não tem como controlar isso. Ou você foi observar um pássaro específico, o sabiá da laranjeira. E aí você encontrou pardal, você encontrou sanhaço, você encontrou pombo, tudo quanto é tipo de ave, mas você não encontrou o pardal da laranjeira. Então você não controla as pesquisas de campos, né? De campo. Ela não é um ambiente controlado, mas você vai lá fazer observação. Isso é interessante porque nessas observações você vai compreendendo também o ambiente. Então você percebeu que das 6 da manhã às 8 de fato, não é possível observar pássaro, mas no final da tarde eles aparecem para alimentação e entre outras coisas. Então, essas observações vão caracterizando o espaço, o campo que você está trabalhando. No laboratório, como o próprio nome já diz, eu consigo controlar essas variáveis, porque eu vou controlar todo o experimento, né? Então, eu vou colocar características, vou separar, vou etiquetar, vou deixar um grupo de controle, vou deixar um grupo para testar as minhas variáveis, enfim. Isso vai depender também dos objetivos de aprendizagem que você colocou lá no seu planejamento.
Coloquei alguns exemplos aqui para trabalhar em sala de aula. Como eu sempre menciono, os exemplos são para que a gente possa entender esse conjunto, mas quando você for fazer a prática, isso precisa estar bem alinhado com o seu planejamento, os objetivos de aprendizagem, principalmente. Então, pesquisa na sala de aula, exemplo prático. Coloquei aqui planejamento, classificação, metodologia e análise. Ou seja, você precisa antes pensar em todos esses elementos para compor uma pesquisa de fato. O nosso referencial teórico, ele traz a seguinte nomenclatura, né? Planejamento, classificação, metodologia e análise. Mas a gente pode entender essa nomenclatura para problema, hipóteses, objetivos, metodologia, cronograma, discussão e resultado. Tudo isso está relacionado à organização de uma pesquisa. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu preciso de um problema, eu preciso levantar hipóteses, traçar objetivos de como eu quero fazer isso, pensar no passo a passo, qual que é o método, em que período do tempo eu vou fazer isso, qual que é o meu cronograma, quais são as discussões pertinentes, as novas hipóteses e os resultados que foram alcançados. A gente consegue fazer isso na sala de aula. O tema, ele precisa envolver os alunos, precisa ser viável, quer dizer, precisa ter essa viabilidade de execução, não adianta criar planos altamente mirabolantes que não vai ser possível alcançar. Então, o problema é uma pergunta que precisa ser respondida durante a investigação. Coloquei como exemplo água, poluição e tratamento. E o problema que eu coloquei aqui foi por que nem toda água doce é possível de ser consumida? Então, a partir desse problema central, os alunos vão inserir outros questionamentos para entender como que funciona é, essa questão que foi inserida. Sobre a classificação e metodologia, eu preciso também começar a pensar o tipo de pesquisa para poder responder meu problema. Então, antes mesmo de criar um tema gerador como esse, água e poluição e tratamento, que foi o exemplo que eu coloquei aqui, eu preciso saber se essa pesquisa vai ser biográfica, vai ser de campo, se vai ser de laboratório, qual que é o método que eu vou utilizar, se vai ser o indutivo, dedutivo ou o dedutivo hipotético ou outro método que você pretende usar. É uma pesquisa básica, então são questões que você precisa definir e você pode fazer isso em conjunto com os alunos também. Mas para isso você vai ter que explicar o que é biográfico, o que é de campo, o que é laboratório. Assim, em conjunto, você e os estudantes vão construindo um modelo de pesquisa, e isso faz parte também do que a gente chama de letramento científico. Quanto mais contato eles tiverem com o modelo de se fazer ciência, mais os alunos vão desenvolvendo essas habilidades. E aí, a análise, como que vai ser feita? Vai ser descrição das observações, eu vou ter análise estatística, como na pesquisa quantitativa, eu vou fazer gráfico, ou vou fazer reflexões para explicar o problema, como na pesquisa quantitativa, e assim por diante. Então, recapitulando, nós falamos um pouco sobre método científico, retomamos método indutivo, dedutivo, apresentamos uma nova perspectiva, que é o dedutivo hipotético, e relacionando isso com temáticas que podem ser trabalhadas em sala de aula, e avançamos um pouco para a pesquisa científica. No nosso material de apoio ele é rico em vários exemplos de pesquisa científica. Deixei na leitura complementar para vocês também explorarem o máximo sobre o potencial desse método de ensino. Essas são nossas referências. Eu fico por aqui, desejo um bom estudo e até a próxima.